mais um vídeo no canal. Eu resolvi fazer essa organização aqui de alguns álbuns de fotografia antigos que eu tenho, da minha família, para falar justamente sobre esse tema, família. Não de maneira necessariamente simpática, apesar de eu quero deixar claro que nesse vídeo eu não pretendo ser extremamente crítico à família. Não estou aqui para divulgar ideologias que pregam, que a família deva ser substituída, deva ser eliminada, principalmente a família nuclear, por uma família mais comunitária. Necessariamente não sou contra isso. Claro que eu sou a favor de certas tendências, de que as pessoas fossem mais solidárias umas com as outras, de que elas vissem umas às outras mais como uma família mesmo, uma família humana, e também estendendo aos animais o máximo possível, porque no final das contas é isso que todos nós somos, nós somos descendentes dos mesmos ancestrais, lá na linha evolutiva mais antiga, e seria o ideal nos tratarmos dessa maneira, estendendo os nossos ciclos de empatia. Mas o que eu vou falar aqui acho que uma tendência minha em relação aos desde os meus textos até os vídeos deste canal, que é no final das contas falar sobre equilíbrio, falar sobre ser contra extremismos verdadeiros, de qualquer tipo. Falar sobre equilíbrio, mas contextualizando em cada assunto, tópico específico. E aqui vai ser sobre família, e um termo que eu cunhei alguns meses atrás, não sei se eu escrevi esse texto no ano passado. Era um texto que eu já estava com vontade de escrever, é muito simples de uma certa maneira, mas algumas vezes o que parece simples não é tão simples de ser escrito, de passar do pensamento para a escrita. E é sobre o familiarismo, um termo que eu cunhei. Não é um termo positivo, é um termo negativo. Eu geralmente acho que os termos que terminam em ismo não costumam ser muito simpáticos. Eles geralmente, na minha opinião, na minha interpretação, eles incitam a um ismo, a um excesso, a ênfase excessiva. E o familiarismo seria isso. É uma ideologia, pode ser considerado como uma espécie de ideologia, que prega por um sentimento absolutamente, massivamente positivo sobre a família. Extremamente comum, nós vemos isso com muita frequência, as pessoas sempre exaltando a família, pais, irmãos, filhos, e estendendo um pouco para parentes, tios, primos, como se o simples fato de você ter um laço sanguíneo com uma pessoa, isso a torna uma pessoa querida. E infelizmente não é bem isso que acontece. O que acontece é que nós vemos com, infelizmente, muita frequência, pelo que parece, que existem muitas famílias por aí em que as relações não são boas, quer seja mesmo dentro do núcleo familiar, entre irmãos, entre pais e filhos, quer dizer, entre pais e filhos, e também aí eu acho que é ainda mais comum as desavenças entre os núcleos familiares que pertencem ao mesmo ramo genealógico, entre irmãos, a família do irmão, entre famílias de irmãos, tios, primos, cunhados, desde os parentes biológicos até os parentes que são forjados a partir das relações que são constituídas. Então, assim, o familiarismo, ele é isso, ele prega essa visão cega, monolítica e extremamente enviesada, positivamente enviesada em relação à família. Eu acredito que o familiarismo tem uma origem conservadora, em termos político-ideológicos,
ele surgiu, ele é inclusive defendido por muitas pessoas de direita. É muito comum você ver pessoas de direita exaltando a família, principalmente na política, e principalmente como um contraponto em relação a movimentos e políticas ou que são antifamília, explicitamente antifamília, ou explicitamente antifamília tradicional, né? E que também acabam defendendo, né, por direitos de minorias, como os dos LGBTs. E isso acaba, né, atingindo, né, diretamente pessoas, né, que têm uma visão mais conservadora, mais tradicional sobre família. E é muito comum você ver esse sentimento, inclusive em pessoas que não se declaram como de direita. Esse sentimento familiarista, né, de que você tem que colocar a família num pedestal, de que se você é mãe ou pai, você tem que tratar os seus filhos de maneira diferente, né? É um padrão, é um padrão duplo moral, em que assim se a pessoa de fora faz uma coisa errada, você percebe isso, você fala, essa pessoa está fazendo, né, algo imoral, né, que não é legal, e aí cruel, né, geralmente mais no sentido de cruel. Só que aí, se o seu filho faz a mesma coisa, você perdoa, porque é o seu filho. Aí você busca, né, por um monte de, né, explicações, por desculpas, e é isso que é o familiarismo, né? Seria uma espécie de nepotismo, um sentimento nepotista, né, em que as pessoas tendem a colocar, né, os seus familiares, especialmente os mais próximos, um pedestal, né, de perfeição, eles mesmos, né, muitas vezes, né, dentro de um contexto familiar. O familiarista, acho que costuma ser assim também. Ele não apenas coloca os seus familiares no pedestal, mas ele se coloca e dentro de um contexto, né, familiar, que é um contexto hierárquico. Também tem essa questão, né, o familiarismo pode pregar essa hierarquia, né, uma hierarquia irreflexiva, né, entre os superiores em relação aos inferiores, e que nesse caso quase sempre os mais velhos, os pais em relação aos mais novos, os filhos, né, como se os pais tivessem direitos de propriedade em relação aos seus filhos, né, os pais eles mandam nos seus filhos, né, e isso durante muitos séculos e muitas culturas foi muito comum, porque tem essa ode, né, sempre teve essa ode, esse sentimento extremo em relação à família. E eu não discordo totalmente, porque de fato, né, as pessoas mais importantes das nossas vidas, primariamente, são a nossa família, né? Nossos pais, nossos irmãos. Só que ao longo do tempo nós, né, idealmente, né, nós teríamos que tecer abordagens mais racionais, mais imparciais e mais objetivas em relação à nossa própria família, porque existem, infelizmente, casos, dito até casos que não são incomuns, de mães ou pais, de maneira geral, abusivos. Também temos casos de irmãos, né? Acho que até mais comum, desavenças entre irmãos, porque tem irmão que é mais abusivo em relação ao outro. Enfim, então o familiarismo, ele prega que você fique cego em relação a essas coisas, que você continue exaltando a família, colocando a família num pedestal de perfeição. Não pode criticar, que tem que justificar, tem que racionalizar, né? Então, um exemplo clássico disso, que inclusive eu vivenciei, eu acreditei durante muitos anos, foi sobre essa ideia, né, de que a implicância entre irmãos é uma coisa normal, tem que ser tratado como uma coisa normal, é típico, não tem, sabe, não é nada demais, no final das contas os irmãos se amam. E, na verdade, não é bem assim, porque essas implicâncias, principalmente quando elas perduram durante a vida adulta, e elas são implicâncias maldosas, ela não é uma brincadeira, sabe? Não é nem uma brincadeira de mau gosto, é uma brincadeira maldosa mesmo, com a intenção de ferir o sentimento do outro. Esse tipo de coisa mostra algo mais, ele não mostra que é apenas uma implicância entre irmãos, que essa é a narrativa familiarista para justificar, para racionalizar os conflitos constantes que existem entre irmãos. Parecem muito comuns.
Ou seja, para tentar dizer, não, sabe, isso aí é uma coisa normal, é típico e, na verdade, a família tem que continuar a ser tratada como uma entidade perfeita, né? Só que não é bem assim, né? E eu passei por isso, tenho essa experiência pessoal, que eu fui percebendo, né, no meu caso, na minha experiência, que não era apenas uma implicância típica entre irmãos, era algo mais sério, mais profundo. E muitas pessoas vivenciam isso, tem muitas pessoas que também continuam na fase de racionalizar, elas sentem que existe algo errado, que não faz sentido, mas racionalizam, né? Outro aspecto também muito triste do familiarismo é de que nós temos que fechar os olhos ou fingir que não é assim, né? De que a família geralmente não ajuda. Muito comum você encontrar, né, certos núcleos familiares passando por necessidades e você não vê ninguém ajudando. E, em termos bem capitalistas, significa ajudando com dinheiro, né? Ajudando financeiramente. E é muito comum isso, né? Você vê, né, aquela parentada toda que vai nas churrascadas, vai nos encontros de famílias. Existem, né, claro, né, famílias em que as relações são muito melhores, mas eu estou me referindo a essa quantidade de famílias, essa proporção que parece bem grande de famílias em que as relações não são das melhores. E o que nós temos é isso, nós temos assim essa forçação de barra de que você tem que estar com aquelas pessoas e aquelas pessoas não te ajudam, não ajudam a sua família, não se ajudam, estão sempre falando mal uma das outras, as que estão em situação melhor financeiramente, socialmente, contando vantagem, que é uma coisa, é um espírito de porco clássico, né? Esse tipo de atitude. Então, assim, esse tipo de coisa acontece, infelizmente, pelo que parece, com muita frequência. Não é algo assim que aconteça com uma minoria das famílias, parece, inclusive, talvez consistir numa maioria. Não sei se grande maioria, mas uma provável maioria, né? No mínimo, numa minoria expressiva, mínimo. E isso acontece também por causa dessa ideologia, desta lavagem cerebral que de geração em geração é feita, uma das lavagens cerebrais mais antigas, eu diria, que é de pintar a família como perfeita. Pintar a mãe, colocar a mãe e o pai num pedestal, tem que obedecer, não pode, nunca pode desobedecer, nunca pode criticar a autoridade do pai ou da mãe. E, na verdade, isso depende. Tudo na vida depende, principalmente em relação às relações sociais, né? As relações interpessoais humanas, e não apenas humanas. Tudo depende. Você não pode pura e simplesmente colocar como um dogma, né, que você tem que seguir sempre. Só que o familiarismo é isso. Como a maioria das ideologias, é bastante dogmático, né? Especificamente em relação às ideologias, todas não são a filosofia. Que não é a ideologia que busca se basear, né, na ponderação, né, no equilíbrio, né, como eu falei no início desse vídeo. Porque é isso, né? É um desequilíbrio, é um excesso, né? Tratar a família como se fosse uma entidade assim, acima de qualquer crítica, né? Tem que racionalizar todas as suas imperfeições, que são imperfeições muitas vezes sérias, como eu citei aqui, que pelo que parece, né, historicamente, tradicionalmente, tem levado a uma sucessão de abusos, de racionalização de abusos, né, tratados como se fossem, né, não, uma coisa normal. Por quê? Não, porque, né, é o meu irmão que está fazendo isso, então isso é normal. Se fosse uma pessoa de fora, não, isso aí está errado. Mas como é o meu irmão, essa é uma implicância boba. Não, meu pai está sendo abusivo comigo. Não, mas é seu pai, você tem que respeitar, você tem que tratar bem, tem que entender. Não, você não tem. Você tem que lutar contra isso, você tem que conversar, debater, né? E se a situação se tornar insustentável, né, se afastar, infelizmente. Porque isso acontece, né? Essa ideia de que nós temos que
sacralizar, sacramentar a família, tratá-la como se fosse perfeita, apesar das imperfeições que nós sentimos, que nós vivenciamos, né? Eu diria cotidianamente. Dependendo da família também, pode ser até muito pior, né? Tem casos aí de pessoas que estão assim muito enfurnadas dentro dos seus ciclos familiares e elas percebem tudo isso, elas sabem que está errado, né? Tem o caso das pessoas que sabem, elas têm consciência de que está errado, elas não podem fazer muita coisa porque estão enfurnadas dentro desses ciclos familiares. Só que tem aquelas outras pessoas que ainda estão inconscientes, né, de que são abusos, né, basicamente abuso, e que estão sendo racionalizados em nome de uma ideologia, que eu dei o nome de familiarismo. Então, só que isso não significa, claro, que a família seja muito importante, que se você tiver sorte, tiver uma família ótima, vai ser muito bom para você, são as pessoas que te ajudam, né, especialmente a família nuclear, ainda que o ideal, na minha opinião, seria que todo mundo se ajudasse, né, a solidariedade fosse algo universal, ok? Então, é isso. Tchau.